Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é: o que é a morte espiritual? Qual o seu significado? Então quero aproveitar o momento em que nós estamos passando, essa fase em que nós estamos vivendo, para poder fazer um paralelo, para a gente poder bater um papo aqui e vocês daí poderem também estar interagindo, né? Vocês podem deixar aí nos comentários o que vocês acham desse assunto ao qual eu vou estar falando com vocês, mesmo que seja de forma bem resumida. Então, quem não conhece o canal, já pode se inscrever. YouTube, Carlos Zanino. Você pode tocar o sininho de notificações para você estar recebendo novos vídeos. Praticamente todos os dias eu tenho um vídeo novo ou correr ligado a um assunto. E vocês podem também deixar o like ou dislike, vocês podem fazer isso, não é verdade? Mas eu peço a vocês assim que sejam interagindo com o canal, para que esse canal possa estar crescendo e essa mensagem possa estar chegando nos confins da terra. Bora comigo? Vamos lá. O que é a morte espiritual? Morte é separação, isso é ponto, certo? Morte é separação, mas nós vamos falar de morte espiritual. Por isso que eu estou trazendo isso agora, apesar que eu já tenho mais de 230 vídeos neste canal, também falando desse assunto, mas eu quero reforçar. Uma morte física é quando a alma se separa do corpo. Uma morte física é quando a alma se separa do corpo. A morte espiritual, que é de maior significado, talvez de maior importância, é quando a alma se separa de Deus. Tá dando para compreender? Ok, então vamos lá. Em Gênesis 2:17, no começo da Bíblia, Gênesis 2:17, o que diz lá? Deus diz a Adão que no dia em que comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. Então, Deus diz, volta a repetir, Deus diz a Adão que no dia em que comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. Estou deixando bem claro isso porque foi algo que aconteceu no Gênesis, tá? No começo. Então, mas aí, nesse ponto que é interessante. Por quê? Mas sua morte física não ocorre imediatamente. Eles continuaram vivos. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de morte espiritual e não exatamente morte física, tá? Então, por que eles não morreram, não caíram, não tombaram, não foram sepultados? Porque aqui não ocorreu de forma imediata essa morte, no sentido de quando morremos somos enterrados, ou somos cremados, ou enfim, ok? Mas só para você ter uma ideia, Deus deve ter dito outro tipo de morte, ou em mente uma outra coisa que não fosse somente a morte física, mas a separação, a morte espiritual, tá ok? Então essa separação de Deus é exatamente o que nós vemos em Gênesis 3:8, quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor e esconderam da sua presença, da presença de Deus. Por quê? Porque havia ali uma comunhão, que a partir daquele momento de desobediência que Deus disse, não coma daquele fruto, de forma alguma, e eles desobedeceram. Quem conhece, quem já leu o Gênesis, sabe o que eu estou falando, ok? Então ali houve uma quebra de aliança, houve uma quebra de comunhão, de confiança. Então o que aconteceu? A partir daquele momento, eles estavam espiritualmente mortos por essa quebra de aliança, de acordo, ok? Dando para entender até aqui? Então o homem é um espírito, possui uma alma e habita um corpo, ok? Tá bom?
Então, um homem sem Cristo está espiritualmente morto. Um homem sem Cristo está espiritualmente morto. Paulo descreve como sendo alheios à vida de Deus. A palavra alheio significa separado, desconhecido, não tido, não estando. É algo que dá para entender como se não houvesse aquela comunhão, ok? Já que nós estamos falando de morte espiritual. Em Efésios 4:18, é bom que você dê uma olhadinha na sua Bíblia e confira comigo. Efésios 4:18. Estar separado da vida é o mesmo que estar morto. Nós estamos falando de morte espiritual, separação de comunhão com Deus, com o Criador. O homem natural, como Adão, escondido no jardim, estava isolado de Deus. Então, a partir de então, porque anteriormente a isso, Deus o visitava às 18 horas. No virar do dia, ok? Então, a partir daquele então, ou a partir daquele momento então, presta atenção. Quando nascemos de novo, a morte espiritual é revertida. Então, há uma chance, há uma oportunidade agora de nós nascermos de novo, por causa de Cristo. O primeiro Adão pecou. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, o Senhor, o Messias, esse não pecou. Por isso que nós temos um Salvador. Por isso que nós temos o Filho de Deus, que nos trouxe essa reconciliação, essa restauração, esse reparo. Ok? O que aconteceu lá no Éden. E toda a humanidade sofreu até os dias de Cristo, há 2000 anos atrás. Então, antes da salvação, estávamos mortos, antes disso acontecer. Mortos como, Carlos? Como? Que jeito, Carlos? Espiritualmente. É como se o homem estivesse ali, alma e corpo, mas o seu espírito estava desligado de Deus. Tá certo? Mas Jesus nos dá vida, aleluia, glórias a Deus. Ele nos dá vida. Ele nos proporciona novamente. Ele restaura esse Éden, esse começo de tudo. Ok? Até aqui? Vamos lá. Então, ele nos deu a vida, estando nós ainda mortos em nossos pecados, em nossos delitos e nossas transgressões. Efésios 2:1. Confere lá, confere aí na sua Bíblia. Efésios 2:1. Se você perder, você volta o vídeo e confirma comigo, confere aí. E vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Então, Deus nos deu a graça e perdoou todos os nossos pecados e delitos. Colossenses 2:13. É bom que você verifique, é bom que você me acompanhe para saber se o que eu estou dizendo realmente é a verdade. Se tem base para isso. Então, esta é a base. São bases escriturísticas, são versículos, passagens que nos dão esta garantia de Deus para todo que crê. Para ilustrar, pense em quando Jesus ressuscitou Lázaro em João 11. Lázaro, fisicamente morto, não podia fazer nada por si mesmo. Ele não respondia a nenhum estímulo, estava alheio a toda a vida, ao que estava acontecendo ao seu redor e às circunstâncias. Não havia ali nada que pudesse mudar aquele quadro, mas Jesus veio para socorrê-lo e trouxe ressurreição. Na verdade, trouxe a ele de volta à vida. Deu vida novamente àquele corpo. Deu vida novamente àquela alma. Soprou novamente em suas narinas o fôlego da vida. João 11:25. Confere lá. Então, que interessante que quando Jesus chama, Lázaro responde, Lázaro acorda, né? Daquele sono, daquela morte momentânea. Deus deu vida novamente. Então, estava espiritualmente morto, incapaz de ser salvo por si mesmo,
Mas Jesus veio e nos chamou para esta graça e houve um despertamento, assim como hoje, nos dias de hoje também. Um despertamento. Então Jesus operou graça, essa justiça, ele sofreu toda a transgressão, ele sofreu aquela morte era minha, era nossa, era sua, e ele pagou, ele sofreu, ele morreu, mas ele ressuscitou. Tito 3,5, anotem aí, tá? No livro de Apocalipse, fala de uma segunda morte, que é uma separação final e eterna de Deus. Volto a repetir, no livro de Apocalipse, fala exatamente sobre a segunda morte, que é a separação eterna. Ok? Não é o assunto que eu vou experimentar com vocês, mas só para a gente ter uma base, tá bom? Então, somente aqueles que nunca experimentaram uma nova vida em Cristo participarão da segunda morte, porque aqueles que nasceram de novo, que creram em Jesus agora, esses não passarão por essa morte. Essa morte é uma condenação eterna, é um peso da ira de Deus a todos aqueles que rejeitarem a Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Então hoje ainda é tempo para que você faça valer essa justiça de Deus na sua vida e na vida de todo aquele que você deseja que também aconteça, passando adiante, replicando, compartilhando essas boas novas. Apocalipse 2:11, Apocalipse 20.6, Apocalipse 14 e Apocalipse 21:11 ou 21:8, perdão. Tá? Então você dá uma olhadinha na sua Bíblia, dá uma olhadinha aí, confere comigo. Porque eu estou trazendo para vocês uma notícia, uma boa notícia, e vocês devem se alegrar com essa boa notícia, que Cristo é e continuará sendo a esperança viva e eficaz para todo aquele que nele crê. Eu espero que você possa ter entendido sobre esse assunto, ainda que resumido. Mas morte espiritual é a separação eterna, mas ainda tem jeito, ainda há tempo. Então, vivendo esses últimos tempos, esses momentos difíceis, é tempo de refletir sobre essa notícia. É bom refletirmos sobre essa situação, para que não venhamos a ser pegos numa hora em que a gente não espera mesmo. Então é tempo agora que você reflita. Se você não tem a Jesus como Senhor e Salvador, se você é apenas um religioso, então é tempo de você parar, pensar, refletir e tomar uma decisão a mais correta, a mais precisa, que é crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus abençoe sua vida, sua casa e tudo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo juntos.